paz do Senhor Jesus. Que atmosfera boa deste culto, né, amados? Quem está gostando de estar aqui na casa de Deus? Glória a Deus. É maravilhoso estar aqui. João 8:32, achei. Todos encontraram João 8:32? Diz assim o texto sagrado: e conhecereis a verdade, e a verdade... Vocês podem recitar de novo? É um texto muito conhecido, inclusive foi tema de penúltima lição da escola bíblica dominical, e um texto bastante conhecido, esse texto, e eu quero fazer menção dele para falar sobre esta verdade, que o texto fala aqui no versículo de número 32, a verdade que liberta. Nós nos deparamos com muitas verdades que de fato aconteceram e mudaram a forma de vida da sociedade, verdades que trouxeram transformações extraordinárias. Nós temos na galeria da história, da ciência, da tecnologia, da invenção, das descobertas, várias pessoas que se tornaram notáveis por terem feito grandes descobertas, e foram verdades que mudaram a forma de viver da sociedade, que mudaram as perspectivas da sociedade. Poderíamos citar aqui, por exemplo, Thomas Edison, o homem responsável por acender a primeira lâmpada elétrica da história da humanidade. Ele também foi responsável por usar ou fazer funcionar o primeiro microfone na história da tecnologia. Ele também foi responsável pela invenção da máquina de raio-x, o equipamento da medicina que revolucionou a forma de diagnóstico de fraturas ou de enfermidades, anomalia no interior do corpo humano. Ele também foi o inventor da câmera filmadora. Ele também foi o inventor da máquina de datilografia, que foi uma revolução na área do jornalismo, na área do empreendimento. O que falar, por exemplo, de Antônio Melksi, que foi o homem que fez a primeira ligação telefônica na história em 1931, melhorando a técnica de comunicação entre as nações, inclusive entre pessoas que estavam em cidades distintas. O que falar, por exemplo, de Ericsson, que foi o homem que fez a primeira ligação através de um aparelho celular. O telefone já era uma grande invenção, mas em 1956, Ericsson pegou esta grande invenção que estava ligada a um cabo, colocada sobre uma mesa na sala ou no escritório, e agora trouxe essa invenção para o bolso, tornou-se portátil, e hoje nós temos aí os famosos smartphones, uma evolução da invenção de Ericsson lá atrás. O que falar de Santos Dumont, o homem que em 1901 fez um círculo voando, realizando o primeiro voo no aeroplano lá na Torre Eiffel, e o avião tornou-se a tecnologia que é hoje, mudando a história da humanidade. O que falar de Vladimir Zurich, por exemplo, um russo naturalizado americano que transmitiu a primeira imagem de televisão. O que falar, por exemplo, de um médico chamado Alexander Fleming, depois de perder o seu filho para a tuberculose, ele conseguiu, através dos estudos e pesquisa, inventar a penicilina, que mudou a história da humanidade. A penicilina foi o maior invento da medicina moderna, mudando a história da humanidade. Até então, a tuberculose era um câncer incurável. Até então, o tétano era um câncer incurável.
pessoas morriam facilmente por qualquer infecção, mas a medicina conseguiu descobrir a penicilina através deste homem. Essas verdades entraram para a história da humanidade, melhorando a forma de vida, transformando a vida na terra, melhorando as perspectivas de vida na terra. Isto é verdade. Mas essas verdades, apesar de melhorar a vida do homem, apesar de transformar a forma de viver, de facilitar o modo de viver do homem, essas verdades, elas se limitam ao plano, à esfera terrestre. Elas não conseguem transcender a natureza. Mas eu quero falar de uma verdade, queridos, contida no texto sagrado que lemos, de João 8:32, citada aqui pelo evangelista, mas na verdade foi pronunciada pelo Mestre Jesus, aleluia, o Deus encarnado entre os homens. Ele disse para os seus discípulos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia. E eu quero falar aqui de alguns passos sobre esta verdade que nós precisamos conhecer para ser liberto. Liberto de quê? Se você verificar lá em Romanos, no capítulo de número 3 e no versículo de número 23, você encontrará uma condenação para a humanidade. O primeiro passo para o homem compreender a verdade bíblica, ele precisa compreender a realidade do pecado, que o pecado afasta-o de Deus, afasta-o do Criador. E o que tem lá em Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, foram separados de Deus, foram lançados fora da presença de Deus. O homem precisa ter consciência do pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2, o profeta afirma: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto, o seu rosto de vós, para que ele não vos veja. Ou seja, o pecado ele tem o poder de cobrir o nosso rosto para que o Senhor não nos veja. Não é que Deus não tenha poder para ver qualquer coisa, é que no relacionamento entre o homem e Deus é preciso haver esta comunhão, é preciso haver esta interdependência da humanidade com o seu Criador. E o pecado é um ato de desobediência, de forma que o Senhor ignora a presença daquele que está em pecado deliberadamente. É isso que Isaías está dizendo: o pecado afasta vocês de Deus, o pecado encobre o vosso rosto, para que o Senhor não ligue para vocês, para que o Senhor não cuide de vocês. Em Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo 20, está escrito: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. O salmista foi mais longe, no Salmo 51 e versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você pode pensar, então não há solução para a humanidade, o pecado é uma praga terrível, um câncer terrível. Sim, de fato o pecado é esta praga terrível. E nós precisamos ter a consciência que o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira da presença de Deus. É o primeiro passo para nós compreendermos a verdade bíblica. E qual é o segundo passo, pastor? É que Deus sempre teve a intenção de ter um relacionamento com o homem, mesmo apesar do pecado. Deus tirou o homem da sua presença, o homem foi lançado fora do jardim, foi colocado uma espada inflamada, foi colocado ali querubins à porta do jardim, para que o homem não voltasse mais ao jardim, ou seja, foi lançado da presença de Deus. Mas Deus não desistiu do homem, Ele sempre buscou um relacionamento mais próximo com o homem, mesmo apesar do pecado. Lá em Êxodo, no capítulo 19 e no versículo 13, você vai encontrar a seguinte afirmação: assim falarás ao povo:
vós tendes visto como vos tirei do meio dos egípcios com asas de águia e vos trouxe para mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concertos, então sereis minha propriedade peculiar dentre todas as nações da terra, porque toda a terra é minha. Deus, Ele elabora um plano para trazer o homem para um relacionamento mais próximo consigo. E aqui no Êxodo 19:13, nós encontramos Deus relembrando, Deus avivando isso na memória do povo hebreu. Mas você vai observar lá no Gênesis, no capítulo de número 12, Deus iniciando esse processo através da escolha de um homem chamado Abraão, e através de Abraão, aleluia, Deus implementa este processo de aproximação com a humanidade caída, com o homem que estava desenganado por causa da lepra chamada pecado. Se você observar lá em 1 Pedro, os versículos 3 a 5 do capítulo 1 diz: Deus, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, guardada para vós ou para nós nos céus, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Aleluia. Deus, queridos, através da ressurreição de Jesus, Ele nos reconciliou com Ele, e hoje nós temos livre acesso. Hoje nós temos a liberdade de ter um relacionamento com Deus. Nós temos a liberdade de dobrar os nossos joelhos e entrar na presença de Deus. Nós temos a liberdade de nos reunir num culto solene como este. Alguns minutos atrás estávamos aqui vibrando espiritualmente na presença de Deus e adoração. É uma liberdade que Cristo conquistou para nós no Calvário. Aleluia. Deus está interessado em se relacionar conosco, em ter um relacionamento de amigo comigo e com você. E o terceiro passo é que Ele fez isso pessoalmente, através de Cristo Jesus. Ele não mandou um anjo, Ele não mandou Miguel, o príncipe dos anjos, Ele não mandou Gabriel, o mensageiro impiedoso. Ele mandou seu Filho Jesus para morrer no Calvário, para pagar o preço do meu pecado, o pecado que me distanciava de Deus, o pecado que encobria o meu rosto para que Deus não me visse, o pecado que me lançou fora do jardim da presença de Deus. Deus agora manda o seu Filho, e Ele vem pessoalmente, aleluia, galgando, pisando no torrão terrestre, tomando a forma de homem, a forma de pecado, como eu e você, e pagou o preço que eu não podia pagar, o preço que a humanidade inteira não podia pagar. Ele pagou por nós, em nosso resgate, aleluia. Ele fez esse contato direto conosco através de Cristo, e Cristo garante: aquele que vê a mim vê o Pai, aleluia. Aquele que aceita a mim aceita o Pai, aquele que ama a mim ama o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos reconciliados através do sacrifício de Jesus. O quarto e último passo é que, para alcançar a salvação, nós precisamos estender a mão. Precisamos ter consciência que, apesar do pecado, a salvação ela está disponível a todos os homens através do sacrifício de Jesus Cristo. Ela está ao alcance de toda a humanidade. Hoje não há desculpa: eu não sou salvo porque eu não pertenço a determinada classe social. Eu não sou salvo por causa da cor da minha pele. Eu não sou salvo porque eu não sei ler. Eu não sou salvo porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho posses. Não há desculpa, porque a salvação ela está disponível, ela está ao alcance de toda a humanidade, através do sacrifício que já foi pago, do preço que já foi pago, da posição que já foi conquistada através de Cristo no Calvário. Primeira carta de João, no versículo número 1,
capítulo 1, versículo 7 diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. De certo, nós somos pecadores, fomos gerados em pecado, como disse o salmista. O sábio Salomão escreveu em Eclesiastes 7:20: não há ninguém que não peque sobre a face da terra. Todos são pecadores, mas aqui está a solução para o problema do pecado na tua vida, meu amigo. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Não importa quanto tempo você tem pecado, não importa quão profunda sejam as tuas chagas, a lepra do pecado sobre você. Se você receber Jesus, se você crê em Jesus, o sangue dele que foi derramado no Calvário é suficiente para purificar-te de todo o teu pecado, de toda a tua culpa. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 21, ele escreveu o seguinte: agora se manifestou a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Aleluia. Porque todos pecaram, isso é fato, sendo justificados, no entanto, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então não importa a cédula de acusação que o inimigo prega lá na parede da tua casa todos os dias, acusando: você é um pecador, você não pode, você não é capaz, você falhou, você traiu, você mentiu, você roubou, você foi infiel, você tem falado coisas que não deve. Não importa a lista de acusações que o inimigo tem fixada lá na tábua da tua mente, diga para o inimigo: lance tudo isso no lixo, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Purifica e liberta, liberta literalmente, definitivamente. Você precisa conhecer o poder que há no sangue de Jesus. Você que tem flertado com o pecado, mesmo tendo andado após Jesus, quem sabe continua nas práticas, vive caindo aqui e acolá. Ah, meu amigo, meu irmão, minha irmã, coloque na tua cabeça, escreva na tábua do teu coração: o sangue de Cristo já te libertou. Você não precisa mais ficar mendigando os pecados de Satanás, não. Você é liberto. Você é liberto, você é liberta para a glória do nome do Senhor Jesus. Se caiu, confesse e deixa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O problema é que pessoas acham que o tempo é que vai acabar, sarar a lepra do pecado sobre a vida dele, e ele acaba jogando para debaixo do tapete. Você precisa confessar, você precisa sentir as tuas misérias, como diz o apóstolo Tiago na sua carta: sintam as vossas misérias, limpai o vosso coração, limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, disse Tiago, se arrependei, chorai e vos convertei a mim. Olha o que diz Romanos, capítulo 10, e versículo número 9: se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que coisa maravilhosa. Então não é mérito, não precisa ser bom para ser salvo, não precisa ser inteligente para ser salvo, não precisa ser bonito para ser salvo, não precisa ser uma pessoa extrovertida, alegre, que tem facilidade para conquistar amizades para ser salvo. Precisa tão somente você confessar a Jesus, crer no teu coração, confessar com a tua boca. Irmãos, esse crer com o coração é algo muito forte. As pessoas às vezes simplificam tanto: ah, eu creio, ah, eu confesso. Esse crer com o coração, ele nos leva a renunciar todo o nosso eu. Ele nos leva a renunciar a todos os nossos prazeres, os prazeres da carne, aqueles que muitas vezes nos dominavam lá atrás, que nos levavam para os alambiques,
que nos levava para a prostituição, que nos levava para as práticas erradas da vida. Na hora que eu confesso, na hora que eu creio com o coração, essas coisas elas são subjugadas pelo Espírito Santo e são lançadas fora, e eu passo a ser um homem livre para a glória do nome do Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo, Ele me justifica, Ele me purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos viver uma nova vida em Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 16, ele escreveu: andai no Espírito e não segundo a concupiscência da carne. Andar no Espírito, amados, é um desafio diário para todo crente, é um desafio diário para a igreja do Senhor. Andar no Espírito significa crucificar todos os dias a sua carne na cruz de Cristo. E para isso, né, não precisa você ter uma cruz de madeira lá na sala da tua casa para todo dia você subir nela e dizer: me crucifica aqui, mulher, me crucifica aqui, marido. Não, amados, crucificar a carne na cruz de Cristo todos os dias é renunciar os prazeres do mundo, é renunciar o modo viventes do mundo, a forma do mundo, conforme Paulo nos orienta: não vos conformeis com este mundo, mas enchei-vos, mas transformai-vos, aleluia, através da renovação da vossa mente. A mente que desejava a cachaça outrora, a mente que desejava a pornografia outrora, a mente que desejava a prostituição outrora, agora ela é dominada pela palavra e pelo Espírito de Deus, e ela é levada aos pés da cruz de Cristo e subjugada todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é crer com o coração. Aleluia. Eu preciso crer, eu preciso confessar, e o Senhor entrará na minha vida e trará transformação e trará mudança. Se você está me ouvindo nesta noite e compreendeu esta verdade que liberta, que o pecado separa o homem de Deus, mas que apesar do pecado, Deus nunca desistiu do homem. E não desistindo do homem, Ele enviou o seu próprio Filho para nos reconciliar com Ele. E o seu Filho, reconciliando-nos com Ele, Ele estendeu o direito de salvação, o privilégio de salvação a toda a humanidade, de todas as nações, tribos e línguas. Se você absorve esta mensagem e deseja entregar a sua vida a Jesus, confessar a Jesus, crendo com o seu coração e confessando com os lábios, esta é uma oportunidade de transformação da tua vida. Esta é uma oportunidade de reconciliação sua com o Criador. Às vezes as pessoas fazem até um apelo bonito para uma pessoa se converter, insistindo para que ela aceite a Jesus. Eu gosto de fazer diferente. Arrependa-se dos seus pecados e corra para Jesus, para livrar-se da condenação eterna que está estendida, apontando para você. Agarre-se com Cristo. Ele é a única solução para a tua vida, para o teu problema. Ele é a única solução para o pecado. Ele é a única solução para a acusação do inimigo sobre a tua vida. Vamos colocar de pé. Se você está assistindo pela internet esta mensagem e deseja entregar a sua vida a Jesus, faça esta oração comigo. Senhor, eu me entrego a Ti, arrependendo-me dos meus pecados. Eu confesso ao Teu Filho como o único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no teu livro. Mas se você está aqui dentro e quer Jesus, venha para cá. O Antônio Francisco está chegando aqui. Dê a sua obreira e abraço. Tem mais alguém que deseja Jesus nesta noite? Tem mais alguém que deseja? Ah, mas eu sou crente.
Aleluia. Você é crente, mas essa palavra tocou na tua vida. Essa palavra, ela esgravadou a casca da ferida aí. Corra para cá. Jesus quer completar esta obra. Jesus quer libertar a tua vida completamente. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Este ambiente está maravilhoso hoje. A atmosfera espiritual está tremenda neste lugar. Aleluia. Tem duas moças aqui dizendo: eu preciso mais de Jesus. Aleluia. Tem uma criancinha aqui. Tem mais alguém que deseja ser abraçado pelo abraço de perdão, pelo abraço de misericórdia? O inimigo está dizendo: não vai não, besta. Não te exponha não, seu tolo. Mas o Espírito está dizendo: venha. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero dar-te um abraço de perdão e de misericórdia. O Espírito está dizendo: eu estou à porta e bato. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. O Senhor deseja entregar sua vida a Jesus? Então olhe assim comigo: Senhor Jesus, neste momento eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso-os a Ti. Perdoa-me e aceita-me. Escreve meu nome no teu livro e entra na minha vida e muda a minha estrutura. Me ajuda a perceber a Ti por todos os dias. Aleluia. Você que está aqui à frente, vamos orar juntos. Aleluia. Vem cá, irmã Aaron também quer se reconciliar. Abraça o pastor. Senhor meu Deus, eu te apresento a tua igreja que aqui está, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor vem buscar uma noiva de vestes brancas e não sujas, salpicadas pelo pecado, pela lama, pela imundícia. O Senhor vem buscar crentes de mentes transformadas. Ó Deus, eu te apresento a tua igreja aqui, Senhor, que está confessando-se diante do Senhor agora, que está derramando-se, Senhor, diante da tua presença, ó Deus, e sentindo as suas misérias, os seus pecados, as suas falhas. Pai, neste momento entra com provisão na vida destas pessoas, abraçando com um abraço de perdão e misericórdia, neutralizando toda acusação do inimigo sobre as suas vidas, de suas mentes, de seus corações, restaurando o relacionamento dessas pessoas contigo, Pai. Ó Deus querido, libertando completamente de toda semente do pecado, de toda amarra ética, moral e espiritual, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode abraçar alguém aí, um abraço do Espírito Santo. Abrace alguém, sinta o abraço dessa pessoa agora, como um abraço de perdão do Senhor sobre a tua vida. Deus te abençoe, meu amigo. Deus é a tua força, Deus é o teu rochedo, Deus é a tua esperança. Aleluia, é Ele que te dá graça. Glória a Deus.